Quando existe uma guerra como essa que está havendo entre Rússia e Ucrânia, né, as pessoas já começam, opa, olha, isso já é um prenúncio de uma catástrofe apocalíptica. Esse livro de Apocalipse, ele vem justamente para isso. Ele vem para nos mostrar toda a identidade de Jesus, primeiramente. Ele vem para alertar a igreja, e ele vem para aconselhar, para trazer aconselhamento aos cristãos. O que você faz nesse mundo? Qual é o seu destino? Qual é o seu papel? Muitas vezes você não tem noção. Um livro que foi trazido, revelado pelo próprio Cristo. E o tema que eu dei hoje é um chamado ao conhecimento da mente de Cristo. Não é essa a reação que eu esperava. Eu esperava uma reação tipo assim: uau! Um chamado ao conhecimento da mente de Cristo. Uau, isso aí, Nazir. Nazir é meu Gerazir, né? Gerazir, é o escudeiro do Eliseu. Mas realmente é importante, né? Para dizer uau mesmo, né? Porque nós conhecemos de Jesus até praticamente os evangelhos, amém? Depois vem as cartas, sim, as cartas são importantíssimas, né? Mas as cartas, elas tentam reafirmar toda a doutrina que Cristo deixou, todo o legado que Cristo deixou enquanto esteve aqui na terra. E aí nós então passamos a conhecer muito bem isso, né? Todo mundo sabe da vida de Jesus, como ele viveu aqui na terra, como ele passou aqui na terra. Mas o interessante é que ninguém sabe o depois disso. E esse livro de Apocalipse, ele vem justamente para isso. Ele vem para nos mostrar toda a identidade de Jesus, primeiramente. Ele vem para alertar a igreja, e ele vem para aconselhar, para trazer aconselhamento aos cristãos. Então é uma carta assim, um livro importantíssimo. E eu comecei a refletir sobre isso e pensar, porque e até discutimos outro dia, né, Gilmar? Por que não se prega Apocalipse? Quase não se vê pregação sobre Apocalipse. E é tão importante, nós vamos ver a importância que tem esse livro. E a gente quase não ouve falar sobre pregações sobre o Apocalipse. Eu não sei se talvez por não ter um conhecimento, as pessoas não conhecerem muito profundamente o livro. Eu também não conheço, a gente está estudando agora e temos aprendido muito sobre isso. Nessas 2 aulas a gente tem aprendido bastante, muito sobre essa questão. Eu não sei se é um livro muito difícil por trazer tantos simbolismos, né? Porque é tudo tratado com muitos símbolos e acaba se tornando um livro difícil. Eu não sei se por ser um livro que as pessoas consideram como sendo um livro que traz muita desgraça. Não é verdade? Os dois aí, tá vendo? Os dois. O Gerazir está me, né? Você vê como que é. Nós não combinamos nada, mas ele está dando uma força maravilhosa. Mas a questão é essa, irmãos. É muito estranho, né? Por que as pessoas não pregam quase Apocalipse? Então tem que ter algum motivo. Não entendi? Eu nem escuto. Eu já sou. Eu acho que é a idade, viu, Luzia? A Marisa está reclamando, eu estou ficando meio surdo, gente, é verdade. Exato, Então, tá vendo? É isso. As pessoas entendem assim, muito simbolismo, não dá para fechar, não dá para bater o martelo, né? Mas nós vamos mostrar que dá, essa é a questão. Nós vamos estudar a fundo e vamos mostrar que dá. Porque esse livro ele é muito importante. Ele não veio para ficar no esquecimento dessa forma. Não é verdade? Como que um livro
que foi trazido, revelado pelo próprio Cristo, né? Pela vontade de Deus, né? Porque nós vamos ler aqui que Deus manda enviar Cristo para que Cristo revele aquilo que está ali no livro de Apocalipse. Então a importância que ele tem não pode passar desapercebido. Amém? Nós vamos ler, então o título é esse, né? Um chamado ao conhecimento da mente de Cristo, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo somente. Amém? Quem... Hã? Não entendi. Livro? Apocalipse. Será que eu sei que eu estou ficando velho, mas será... Vocês entenderam que eu estou falando sobre o Apocalipse ou não? O que nós vamos ler é Apocalipse, tá? Capítulo 1. Eu falei os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo. Eu vou falar o contrário agora. Capítulo 1, versículos de 1 a 3. A pessoa está mais acostumada a ouvir assim, né? Hoje o negócio vai ser feio, porque a gente já brigou na entrada aqui. Então, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, amém? A palavra do Senhor diz assim, olha só, irmãos, prestem muita atenção nesses 3 primeiros versículos, que é somente o início, mas ainda já podemos começar a perceber a importância que tem esse livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? É aleluia mesmo, é para dar um glória muito bem dado aqui, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui, Senhor, a Tua palavra, um texto sagrado da Tua Escritura, Pai, e queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite mais uma vez, Senhor. Deus, que esse início de estudo do livro de Apocalipse, Senhor, que venha realmente impactar nossos corações, trazer a importância que esse livro tem para nossas vidas, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor, fala com cada um de nós, abra o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso espírito, para que nós possamos receber, Pai, tudo aquilo de tão valioso que tem esse livro para nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? Então, gente, olha a importância do livro. Revelação de quem? Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Não foi de João, não foi do Haroldo, não foi do Nazir, é revelação de Jesus. E mais ainda, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então Deus entregou essa revelação a Jesus e disse: Jesus, agora você vai entregar essa revelação aos santos. Olha só que tremendo isso, irmãos. E aqui diz que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a João, que atestou a palavra de Deus e deu testemunho de Jesus Cristo. João foi testemunho de tudo aquilo que ele viu, de tudo aquilo que lhe foi entregue. E termina esse terceiro versículo dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que lê esse livro. Então, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser feliz, leia esse livro. Bem-aventurado e bem-aventurados, felizes, né, ou felizes, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. Então nós temos que ler e temos que guardar. Por isso, Luzia, aqui muitas pessoas, como você disse, que às vezes não entendem, mas precisam ler e precisam entender, e mais do que isso, precisam guardar no coração. Por quê? Porque o tempo está próximo. E que tempo é esse, irmãos?
Que tempo é esse que está próximo? É a parousia, é a segunda vinda, é o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. É importante demais isso para nossas vidas. Isso não pode ser negligenciado. Amém? Aqui nesse livro, para vocês terem uma ideia, nós vamos aprender o que Jesus pensa, quais os planos que Ele tem, olha que coisa tremenda, e como Ele pretende realizar esses planos, e quais os resultados que Ele pretende obter. Será que é importante isso? Nós vamos conhecer os planos de Jesus. Nós vamos conhecer o que Jesus pretende fazer e como Ele pretende fazer. E nós vamos ainda conhecer o resultado de tudo isso. Será que isso não é importante para nossas vidas? É óbvio que nós não vamos estudar o livro todo aqui hoje, né? Como eu disse, eu vou dar uma pincelada, né? Para sensibilizar o nosso coração e o nosso espírito acerca desse livro. Mas, irmãos, muito provavelmente eu deva começar uma série de sermãos acerca do livro, como nós fizemos com a carta de Romanos, amém? Por que eu faço isso, né, irmãos? Porque eu acho muito produtivo pregar dessa forma. Por quê? Quando você começa a pregar, como nós pregamos sobre a carta de Romanos, a gente começa a aprender muitas coisas valiosas. Porque não que as pessoas não aprendam com outro tipo de pregação, não, absolutamente, lógico que aprende, né? Mas quando você pega uma carta ou um livro e começa a trabalhar desde o primeiro capítulo até o final, você começa a entender todo o contexto daquele livro. Você começa a entender realmente o que o escritor daquele livro queria te passar, né? É óbvio que existe o tipo de pregação, né, temática, né, que é chamada de pregação temática, onde o pregador ele tem um tema e ele então pega o versículo que vai dar, que vai balizar essa pregação, esse sermão, e está correto, está corretíssimo. Mas existe a pregação expositiva, né? Que é a pregação onde nós vamos expor as escrituras, e é o que eu gosto mais, é o que a gente tem feito, nós estamos expondo as escrituras, amém? Então por isso que a gente pega um livro, uma carta e começa a pregar desde o início, expondo todo aquele texto que está ali, né? E ali a gente começa a entender o porquê que a pessoa escreveu, qual é o pensamento dela, como é que ela foi inspirada por Deus para escrever aquilo, qual era o objetivo de tudo aquilo, entendeu? Isso é muito importante. Então, muito provavelmente, vocês podem esperar que talvez a gente vá, né, além do estudo de terça-feira, nós provavelmente começaremos a pregar sobre Apocalipse também, que eu considero realmente algo fundamental para nossas vidas, e nós vamos entender porquê daqui a pouquinho, tá bom? Então, nós vamos agora dar como se fosse um mergulho mesmo nesse contexto inicial, nesse panorama inicial, onde nós vamos dar uma pincelada geral, nós não vamos entrar na profundidade de cada detalhe, de cada item, tem muitos itens polêmicos, vocês sabem disso, né? Quando nós tratamos do milênio, por exemplo, da tribulação, quando nós tratamos de pontos que são muito polêmicos, que hoje, né? Até a Luzia se referiu a essa questão, talvez quando ela diz que não fecha, né? Porque até hoje no meio cristão, muitos não conseguem chegar numa mesma conclusão, né? Então muitos são o que a gente chama de amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, né? Porque acham que Cristo veio antes, veio depois. Então mesmo no meio cristão não existe uma conclusão única, né? É realmente complicado, mas nós vamos estudar e vamos entender do jeito que Deus e o Espírito Santo falam ao nosso coração, amém? Então hoje nós vamos entrar nesse panorama, vamos entender um pouquinho de tudo isso, né? E vamos então conhecer um pouco mais sobre a mente do nosso Senhor Jesus Cristo.
que isso é fundamental, amém? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, algumas informações importantes. O autor, obviamente, é o apóstolo João, amém? Ele foi quem escreveu o livro, ou ditou para alguém escrevesse, né? Ele estava pastoreando, né, uma igreja em Éfeso, quando ele foi levado para a ilha de Patmos, onde ele escreve então esse livro, onde ele recebe essa revelação. Ali ele foi exilado naquela ilha por Domiciano, que era quem estava reinando, era o imperador da época. Muitos dizem que ele era pior do que Nero, né? Que esse governador era pior do que Nero. Então isolou ali o João. Nesse momento os apóstolos já tinham sido todos mortos, todos martirizados, somente João estava vivo, e ele foi exilado na ilha de Patmos, e ali na ilha de Patmos, então ele recebe a visão de Jesus vindo até ele, e recebe toda essa revelação, amém? E ali ele passa a escrever e a entregar para nós, amém? Ano que aconteceu isso, 95 depois de Cristo, tá? Ano de 95 depois de Cristo, quase um século depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que mais que a gente poderia ver aqui? João, ele tinha sido testemunha ocular da encarnação de Jesus, né? Ele esteve com Jesus, passou um bom tempo da vida dele com Jesus, aprendeu muito com o Senhor, né? E que mais aqui? Então, as pessoas chaves desse livro são João e Jesus Cristo, né? Os lugares é Patmos e as igrejas de da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém. As igrejas, quando eu falo as igrejas, são as 7 igrejas, porque nós vamos ver que o livro, lá no capítulo 2 e 3, ele vai falar sobre 7 cartas que Deus manda enviar às igrejas, tá? Então seria isso, tá? O livro de Apocalipse, ele foi escrito sob a forma apocalíptica, é um tipo de literatura que usa imagens simbólicas para transmitir as informações que ele quer realmente nos trazer, tá bom? E é interessante, quando eu falo que as pessoas quando falam em Apocalipse, acham que é só desgraça. Até pelas reportagens a gente começa a perceber isso, né? Quando existe uma guerra como essa que está havendo entre Rússia e Ucrânia, né? As pessoas já começam, opa, olha, isso já é um prenúncio de uma catástrofe apocalíptica, né? Então já se mostra como se fosse algo completamente ruim, né? Mas não é isso, irmãos, não é isso. É lógico que aqui vai falar sobre a guerra, vai falar sobre a batalha com Satanás, com seus exércitos, né? Vai falar algumas coisas terríveis, vai falar sobre o anticristo, né? Sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre Babilônia, vai falar sobre tudo isso, mas também vai falar sobre esperança, sobre vitória, sobre triunfo de Jesus Cristo, sobre todas essas entidades malignas, entendeu? E vai falar sobre a esperança para nós, como cristãos, como santos e filhos de Deus, amém? Então é a nossa vitória está sendo dita também nesse livro, amém? Ele é muito importante por isso, tá? Então o motivo pelo qual Jesus faz essas revelações, né? Primeiro, revelar completamente a sua identidade. Como eu disse, nós conhecemos parcialmente a identidade de Jesus. Nós conhecemos muito de Jesus terreno, de Jesus vivo aqui na terra, mas pouco conhecemos de Jesus agora lá do lado do Pai, lá nos céus. Quais são os seus planos, o que ele pensa, o que ele pretende fazer? Quase não sabemos nada sobre isso, né? E é importante que nós então venhamos a saber, amém? Como eu disse aqui, né, o ano é de 95 depois de Cristo. Olha que interessante, irmãos, ano 95 depois de Cristo. Pelas contas, eu creio assim, que talvez tenha sido 65 anos após Jesus ter ascendido aos céus, entendeu? Porque Jesus morreu com 33 anos, né? Mas segundo os historiadores, me parece que o ano 0 começa a ser contado quando Jesus, acho que tinha 4 anos, né? Alguma coisa do tipo, né? Então, arredondando, eu diria o seguinte, que quando João recebe esta revelação de Deus, de Cristo, já haviam se passado 65 anos que Jesus tinha sido crucificado,
e 65 anos que Jesus tinha ascendido aos céus. Amém? Olha, e aí é que começa a vir a importância de tudo isso para nossas vidas, e o que mais tocou o meu coração. Por quê? 65 anos já foi um tempo suficiente para que a igreja se estabelecesse. Então a igreja já estava estabelecida, já existia uma igreja em vários locais, amém? O apóstolo Paulo já havia implantado igreja em várias cidades importantes de todo o Oriente, como nós aprendemos lá na carta de Romanos, amém? Ele, chegou no capítulo 15, que ele fala: eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer no Oriente, o meu serviço já está acabado, por isso agora eu me volto para o Ocidente. Olha que homem tremendo, ele não parava, ele não se cansava. Tudo que eu já fiz agora no Oriente está feito, tudo que tinha que fazer já está feito, agora eu me volto para o Ocidente, e deixa-me ver qual país que é, quando eu vou. Espanha, é para lá que eu vou. O pior lugar que podia escolher era a Espanha, era terrível a Espanha, desbravar a Espanha não ia ser fácil, mas ele escolheu a Espanha, Só para vocês entenderem, irmãos, porque ele fala de Roma, a carta era aos romanos, é que ele tinha muita vontade de conhecer a igreja de Roma. Então ele fala: agora meu alvo é a Espanha, mas quando eu for para a Espanha, eu vou passar aí por Roma, para estar com os irmãos, e para os irmãos inclusive me ajudarem a ir para a Espanha, Então é isso, irmãos, Então a igreja já estava consolidada. Então as igrejas que nós vamos ver aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas igrejas já estavam ali, já funcionando, olha, há décadas. Agora eu pergunto: Jesus ascende aos céus, e para nós, eu estou falando, eu comecei a pensar, a refletir sobre isso, parece que para nós, era isso que tinha que acontecer, pronto. Eu acreditei em Jesus, eu obtive minha salvação, Jesus foi para o céu, agora é só esperar, maravilha, acabou aí. Parece que a nossa vida, ela vai só até a ascensão de Cristo, para os céus, e para lá. Mas nós não entendemos, ou não conseguimos enxergar que existe algo aí depois disso. E tanto é verdade isso, e tanto é sério isso, que 65 anos depois que Jesus foi crucificado, ele resolve, juntamente com o Pai, falar: não, espera um pouco, precisamos entregar algumas informações para a igreja, porque algo de errado está acontecendo. Olha só que tremendo, irmãos. 65 anos depois, nós estamos indo para quase um século depois da igreja implantada, e agora Cristo vem para trazer revelação de tudo o que iria acontecer, e trazer as cartas para as igrejas. Mas espera aí, pastor, mas tem muita lógica, para que vai precisar saber do que vai acontecer? Porque Jesus, irmãos, está querendo dizer para a sua igreja, porque quando nós falamos das 7 cartas, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eram sim para igrejas locais, essas igrejas que existiam naquela época, mas também a carta, ela é para todas as igrejas em todas as épocas. Então essas cartas são para nós também, para essa igreja aqui, não somente para as igrejas, mas para cada um de nós individualmente. Essa carta, ela foi entregue para nós. Olha a importância disso. E agora, 65 anos depois de Cristo ser crucificado, ser levado aos céus, a igreja está lá funcionando, trabalhando, Jesus chega à seguinte conclusão: precisamos enviar cartas às igrejas, precisamos mostrar o que vai acontecer, revelar o futuro, porque parece que a igreja não está cônscia daquilo que está por vir. A igreja parece que está adormecida, ela não está entendendo o que está por acontecer.
ela não está entendendo que o tempo está próximo. E é importante então que nós, eu e o Senhor, Pai, o Senhor e eu, que sou Cristo, vamos chamar o apóstolo que sobrou, ele está vivo ainda, é João, não tem mais nenhum. Chama ele, vamos mostrar tudo para ele e falar para ele: João, leva essas cartas às igrejas, às 7 igrejas do Oriente, e que essas cartas cheguem até a Yarne, lá na Avenida Paulo Afonso, número 211, 2000 anos depois, e que cheguem mais a 3000 anos depois, eu não sei, ou talvez até só 2023, eu não sei. Ou talvez até só abril, ou talvez só até a semana que vem, porque a palavra diz que nós não sabemos o dia nem a hora, porque o Senhor virá como ladrão. Quando Ele vier, vai ser de uma forma inesperada, não haverá mais tempo para nada. Eu não vou ler as cartas, irmãos, porque vai tomar muito tempo, embora sejam cartas curtas, mas eu vou falar o problema de cada uma. Essas cartas vieram para a igreja de Éfeso, dizer para ela o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Está lá no capítulo 2, versículo 4, e Jesus está dizendo para a igreja aqui hoje, aqui onde estamos: vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus está agora dizendo no coração de cada um que está sentado aqui, inclusive para mim: vocês abandonaram o primeiro amor. E é por isso que eu tive que escrever essas cartas e mandar para a igreja, para dizer: olha, igreja, acorda, vocês abandonaram o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, lá no capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, a informação para a igreja é que ela sofreria perseguição. Hoje o Senhor está dizendo aqui para cada um de nós aqui: vamos sofrer perseguição. O fim está próximo, o tempo está próximo, e quando estiver próximo, e lá quando tudo estiver para acontecer, nós vamos passar por perseguições. Por isso, se preparem, vocês estão como se estivesse dormindo, vocês estão como se estivesse ali vivendo na Ucrânia, e lá debaixo do guarda-sol, tomando, acho que lá não é caipirinha, né? Deve ser vodka, né? Robson, o que é lá? Vodka. Eu perguntei para o Robson, só pela amizade, não tem nada a ver, não estou dizendo que ele toma vodka. Entendeu? E você não devia estar lá agora, com a guerra acontecendo do teu lado, e você debaixo do guarda-sol, eu acho que o guarda-sol não ia dar certo, né? Porque eles devem estar num frio danado lá agora, né? Mas é isso que está acontecendo, irmãos. Lá eles estão preparados, para a guerra. Não, tanto estão preparados, que o Putin até se surpreendeu com o que está acontecendo, porque soldados russos estão sendo abatidos aos montes lá, aviões estão sendo derrubados, né? Ontem agora eu vi uma notícia que me chocou bastante. Diz que a Rússia agora está usando os mísseis hipersônicos. Olha só, porque é um míssil de altíssima tecnologia, que é o único país no mundo que domina essa tecnologia. Nem Estados Unidos tem míssil hipersônico, e eles estão usando porque eles estão vendo que da maneira tradicional eles não estão conseguindo vencer a Ucrânia, porque eles estão preparados. E nós estamos preparados? O Senhor está dizendo aqui: vocês vão sofrer perseguição, se atentem para isso. Para a igreja de Pérgamo, lá no capítulo 2 ainda, versículo 16, ele está dizendo para a igreja: vocês precisam se arrepender. Jesus está dizendo para a nossa igreja aqui hoje, através dessas cartas: vocês precisam se arrepender, nós precisamos nos arrepender, porque parece que não está havendo mais arrependimento.
Parece que está havendo muita complacência com todo o pecado que está nos cercando, está à nossa volta. Nós parece que não estamos dando mais importância a nada disso. Parece que nós estamos deixando nos envolver por coisas erradas, e a igreja precisa se arrepender. Lá para a igreja de Tiatira, ele diz o seguinte, lá no versículo 20 do capítulo 2: vocês têm uma falsa profetisa, vocês estão ouvindo qualquer um, vocês estão ouvindo Jezabel, isso aí está colocando em risco a vida de vocês, a nossa vida aqui, a minha vida e a tua vida. Precisamos começar a tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo e de onde está vindo essas informações. O alerta está sendo muito grande. Lá na igreja de Sardes, lá no capítulo 3, agora versículo 2: vocês estão adormecidos. A igreja está adormecida, irmãos. Nós estamos adormecidos. Estamos aqui como se, muitas vezes de forma automática, a gente vem à igreja e nós aqui não sabe, se formos começar a pesquisar, perguntar, talvez muitos não saibam nem por que estão aqui. Filadélfia, ele faz aí, a única que ele faz um elogio: vocês têm sofrido pacientemente. Nós também somos Filadélfia, nós também temos sofrido pacientemente, nós temos aguentado muitas coisas de forma paciente, mas isso não é suficiente. Laodiceia, igreja morna. Igreja morna. Quantas vezes você não olhou para o teu coração e disse: hoje a Ilka veio aqui, no momento da oração aqui, da ministração dos dízimos e ofertas, e ela ministrou exatamente isso, né? Que Jesus falou para ela, né? Pôs no coração dela o que ela tem entregue para o Senhor. O que nós temos entregue para Deus? O que nós temos feito para Deus? Ou nós estamos nessa mornidão? Eu não vou ler a carta, mas na carta de Laodiceia, lá Jesus fala o seguinte: eu queria tanto que vocês fossem quente ou frio. Olha só, olha só. É lógico que Jesus preferia que fôssemos quente, mas ele falou que como ele gostaria que a igreja fosse quente ou fria, até fria, mas que não fosse morna, que não ficasse em cima do muro. Porque lá na carta ele diz o seguinte: porque vocês, eu vomito, eu tenho asco, eu tenho nojo de gente morna, eu tenho nojo de gente morna, de igreja morna, eu não consigo engolir, eu tenho que vomitar isso. E isso é que é a mensagem que ele deixa para a igreja em Laodiceia. Só que, irmãos, é como eu disse, nós somos a igreja de Éfeso, nós somos a igreja de Esmirna, nós somos a igreja de Pérgamo, nós somos a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Nós somos essas 7 igrejas, porque as cartas elas foram escritas para aquelas igrejas, mas endereçadas a todas as igrejas de todos os tempos e a nós individualmente. Cada um de vocês aqui é Éfeso, é Esmirna, é Pérgamo, é Tiatira, é Sardes, é Filadélfia, é Laodiceia. E cada um de vocês aqui, examine seu coração para ver se você não deixou o primeiro amor, se você não precisa se arrepender de algo que você está fazendo, se você está ouvindo coisa errada, profetiza errada, se você está adormecido espiritualmente, se você é uma pessoa que está morna hoje nos caminhos do Senhor. Agora eu pergunto, será que esse livro de Apocalipse é importante ou não para nossas vidas? Será que Jesus, depois de 65 anos que ele deixou essa terra, ele resolve trazer agora essas cartas novamente para a igreja? Ele estava já há 65 anos vivendo lá do lado do Pai, lá nos céus.
lá em outra dimensão, mas ele percebe algo ruim que está acontecendo com a igreja, que está acontecendo com o seu povo, e ele agora então resolve: não, vamos mandar essas cartas, vamos alertar o povo, porque eles não estão entendendo, que estão numa vida que não condiz com aquilo que nós queremos. Nós, quando eu digo, é Cristo e o Pai e Deus, e que eles precisam saber o que vai acontecer. Vamos revelar tudo, para ver se isso mexe com eles, porque parece que eles estão vivendo como se essa vida nunca mais fosse acabar, porque muitas vezes a verdade é essa, irmãos. Muitas vezes nós vivemos como se isso aqui fosse durar para o resto da eternidade. Parece que nós nunca vamos morrer, parece que o tempo e o fim nunca vai chegar, parece que Cristo nunca virá. Então Jesus agora está dando um grande alerta: olha, está errado, tem muita coisa errada, e precisa ser corrigida, e com urgência, porque o tempo está próximo, e no final do tempo, no final desta era, olha o que vai acontecer: isso, isso, isso e isso, tudo revelado aqui. Está na hora da igreja acordar. Essa revelação, ela é simultânea, uma advertência aos cristãos que se tornaram apáticos, e também um estímulo àqueles que fielmente suportaram as lutas nesse mundo, como houve aqui, uma igreja que foi elogiada por isso. Amém? Este livro nos assegura de que o bem triunfará sobre o mal, nos dá esperança quando enfrentamos momentos difíceis e orientação quando estamos vacilando na fé. Por isso que não é só um livro que traz desgraças e mostra coisas ruins, não. Ele é um livro que nos dá esperança, porque ele diz o seguinte: tudo isso que está acontecendo, no final, no frigir dos ovos, Cristo será o vencedor. Aleluias. Cristo vai triunfar. Satanás vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, e vai ficar lá para o resto da eternidade. O anticristo, a besta, o falso profeta e tudo mais vai para lá, e o Cristo será vitorioso, e nós, em nome de Jesus, estaremos ao seu lado, desde que estejamos alertas, irmãos, porque é preciso vigiar, é preciso orar, é preciso ter a consciência daquilo que está acontecendo, é preciso acordar. Amém? Eu tenho falado muito sobre cosmovisão, já falei várias vezes. Cosmovisão é você ter uma visão do contexto geral, é você ser inteligente o suficiente para saber aonde você está localizado, porque senão você não tem, às vezes, a mínima noção nem de quem você é, o que você faz nesse mundo, qual é o seu destino, qual é o seu papel. Muitas vezes você não tem noção, e nós precisamos ter a perfeita noção da nossa posição nessa dimensão espiritual. Somos santos, estamos sendo preparados, estamos num processo de santificação para chegarmos no dia glorioso em que nós seremos revelados como filhos de Deus. Esse é o nosso destino, e vencer junto com Cristo. Por isso que nós temos que estar alertas, irmãos. Não podemos mais viver nesse marasmo, nessa vida morna que estamos vivendo espiritualmente, adormecidos, como se estivéssemos entorpecidos, como uma droga que não nos deixa enxergar o que está por vir, o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu não gosto de falar, como até a Marisa falou, a gente não pode ficar falando de outras igrejas, de outras pessoas, mas tem muita coisa hoje, por isso que eu falo, a profetisa está aí,
Porque hoje se fala muito de autoestima, hoje se fala muito, hoje os coaches estão em ascensão, né? Muitos lá dentro da igreja, trabalhando as pessoas, trabalhando a sua autoestima, levantando as pessoas, fazendo as pessoas serem mais ativas, mais felizes. Para quê? Para quê? O que eu preciso falar para vocês é: se arrependa, metanoia, mude a sua mente de direção, transforme-se pela mudança da sua mente, muda a direção, gente, se arrependa, acorda, vigia, ora, é isso. Mas eu estou triste, pastor, minha vida, ando tão desanimado, porque, irmã, isso não interessa. Entenda a sua posição. A sua vida não é essa vidinha aqui. Eu sei que é importante nós tratarmos, nós temos que sim tomar cuidado com muitas coisas na nossa vida, mas existe algo mais importante que nós não estamos dando importância. Muitas vezes nós queremos tratar a nossa maneira de viver, a nossa autoestima, mas sem se preocupar com essa informação que está aqui, no terceiro versículo, na última palavra, a última frase: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Aí não adianta, irmãos, não adianta se você foi feliz na tua vida, se você era uma pessoa realizada, se você era uma pessoa que tinha uma estima elevada, ou se você estava passando por um processo de depressivo, não adianta mais nada. Agora, no frigir dos tempos, lá no ponto final, o que importa é a tua conduta espiritual, é a maneira como você está vivendo espiritualmente, é a maneira como você está se ajustando a sua alma com Deus, que nós temos falado muito nisso também. É como você está se alinhando com Deus, é como você está deixando os teus sentidos, as tuas faculdades terrenas, físicas, fisiológicas de lado, e começando a aguçar os teus sentidos e as tuas faculdades espirituais. É isso que importa. Se você tem tempo, tem condições de se tratar, senão a Marina vai me pegar lá fora, e o Alexandre, ele é terapeuta, ele é psicólogo, eu começo a falar assim, eles vão me pegar lá fora, falar: pô, você está querendo acabar com a nossa clientela? Não, irmãos, isso é fundamental. Se você tem tempo, dinheiro, condições, se trate, mas não negligencie as questões ligadas a Deus, e coloque isso na sua escala de prioridade como prioridade zero. Isso é o mais importante. A vida aqui, a gente dá um jeito aqui, dá um jeito ali para tentar ir passando, mas o que importa é o final, irmãos. A vida, ela não é eterna aqui na terra. Nós vivemos como se ela nunca fosse acabar. A gente comenta muito isso, né, mano? Eu casei, eu tinha 23 anos, ela tinha 21. Parece que foi ontem. Eu estou com 65, ela não vou falar a idade dela. Eu casei com 23, ela com 21. Eu tenho 65, a dela não interessa. Só para quem é bom de matemática. Então, o tempo passa muito rápido. Eu sei que daqui 20 anos, talvez eu não esteja mais aqui. E 20 anos não é nada. 20 anos é menos de 1/3 daquilo que eu já vivi. Adir, você está perdido, hein, cara? Você com essa careca aí. Então é muito complicado. Nós temos que ficar esperto, irmãos, porque ele virá como ladrão. O dia e a hora, nem Jesus sabe. Ele mesmo disse: nem eu sei, somente o Pai sabe o dia e a hora. E se o dia for amanhã? E se a hora for às 6 horas da manhã? Vai me pegar correndo lá no lago,
E ela dormindo. Meu cachorro vai ficar sozinho, coitado. Eu saio correndo todo dia com ele, 6 horas da manhã. Amém? É isso, irmãos. Esse é o livro de Apocalipse, amém? A importância desse livro. Deu para ter uma outra visão do que representa o livro para nossas vidas? Um livro que nós negligenciamos, porque quase não lemos, não ouvimos pregação dele, né? Pouco sabemos dele, e é o livro, de repente, talvez se não o mais, um dos mais importantes da Bíblia para nós hoje, porque mostra exatamente o que é, quem é Jesus, o que ele pensa, o que ele quer fazer, o que ele pretende fazer, todos os planos dele, e mostra também tudo o que vai acontecer conosco. É muito importante, irmãos. Amém? Você vai ministrar? Não, perguntando. Amém. Então é isso, irmãos, tá bom? Essa é a palavra. Eu espero que eu tenha conseguido, porque meu intuito era tentar sensibilizar um pouco os irmãos com a situação em que nós estamos vivendo hoje como igreja, porque hoje, você vê, a igreja ela está caminhando por um lado muito obscuro, eu vejo dessa forma, né? Coisas muito portentosas, sabe, muita coisa, shows assim mirabolantes, coisas maravilhosas, né? O som, luzes e tantas coisas, mas está faltando arrependimento, está faltando choro, está faltando, sabe, quebrantamento de coração, está faltando você se examinar e ver o quanta coisa errada que existe em nossas vidas, amém? Tá faltando a gente começar a enxergar, né, quanto de Big Brother está entrando nos nossos lares através da televisão, sabe? Quantas coisas é complicado, irmãos. É complicado. A gente tem que realmente ficar alerta. Amém? Hoje então é um dia importante até para que nós façamos uma reflexão nesse sentido, né? E eu peguei um texto aqui que eu achei bastante interessante, e agora já encerrando o momento da palavra e entrando no momento da ministração da ceia, eu gostaria de ler aqui, porque tem a ver com todo essa questão do livro de Apocalipse também. E diz o seguinte: chorando e com o rosto coberto de minúsculas rugas, ele entrou nesse mundo, e enrolado em trapos de pano, tirou seu primeiro cochilo em uma cama de palha. Sujeito ao tempo e aos pais, cresceu até a maturidade na Palestina, ocupada pelos romanos. Suas delicadas mãos tornaram-se fortes, calejadas na oficina do carpinteiro José. Já como adulto, ele caminhava pelo interior e pelas principais cidades, tocando as pessoas, pregando às multidões e treinando 12 homens para levar adiante a sua obra. A cada passo que dava, era perseguido por aqueles que procuravam evitar que o mundo recebesse a sua influência. Por fim, falsamente acusado e julgado, foi condenado a uma dolorosa e vergonhosa execução por mãos de estrangeiros. Ele morreu cuspido, amaldiçoado, atravessado por pregos, pendurado em direção ao céu, para que todos pudessem escarnecer de sua pessoa. Jesus, o Deus homem, deu a sua vida completamente para que todos pudessem viver. No momento designado por Deus, o Senhor Jesus, ressuscitado e elevado ao céu, irromperá novamente no cenário do mundo. Então todos saberão que Jesus é Senhor do universo, porque a palavra diz que quando Ele vier, irmãos, não vai ter quem não veja, não vai ter quem não perceba a vinda do Senhor. Tamanha vai ser a glória da forma como Ele virá, que vai ser algo assim fantástico. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá, aleluias, aleluias.
e aqueles que o amam se regozijarão e saudarão seu Salvador com o coração repleto de hinos de louvor, mas os seus inimigos se sentirão dominados pelo temor. Aliados de Satanás, os inimigos de Cristo marcharão com suas legiões contra ele e seus exércitos, mas quem pode suportar a ira de Deus? Cristo vencerá a batalha e reinará em triunfo por toda a eternidade. Jesus, o servo humilde e sofredor, é também o poderoso vencedor, rei e juiz. Aleluias. O amado apóstolo João, no caso aqui, né, ele testemunhou tudo isso que Jesus passou para ele, né, e proclamou que o Senhor vitorioso iria com toda certeza retornar para defender os justos e julgar os pecadores no grande dia. Aleluias, amém? No grande dia, o grande dia, nós estaremos todos diante do grande trono branco de Deus, e ali todos passaremos pelo crivo do julgamento de Deus. Aleluias. Vai ser um dia de bastante tensão, amém? Aleluias. A situação nas igrejas não é o ideal, não era o que deveria estar acontecendo. Por isso que Cristo convoca seus membros para que se comprometessem a viver de uma maneira correta. Aleluias. Ainda falando sobre esse livro, irmãos, né, mas já na ministração da ceia, o livro termina com uma promessa de breve retorno de Cristo. Lá no capítulo 22, no versículo de 6 a 21. E João, em um suspiro, sussurra uma oração que tem sido ecoada pelos cristãos através dos séculos. E essa oração é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20, aleluias. Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos esperando a grande vinda do nosso Senhor, o Senhor e Salvador de nossas almas, aleluia. Maranata, vem Senhor Jesus, aleluias. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar esse momento tão glorioso e tão maravilhoso, porque nós temos a certeza que o nosso Redentor vive, e que Ele virá, tão certo como tudo que é certo da palavra de Deus. Ele virá, e Ele virá buscar a sua igreja, aleluias, glória a Deus por isso, aleluias.